Eu passo a bola agora para J. Lacerda, o comentarista crítico, porém imparcial. É futebol que não acaba mais, Lacerda. Reima no Fortaleza, na torcida, até com faixa pedindo a saída do Carpini, viu? Tá certo? E é com você, J. Lacerda. Mário, se for trocar um treinador a cada 2 ou 3 rodadas, o negócio fica feio, né? A gente vai começar também a temporada de trocar dirigente, para ver como é que fica, né? Trocar dirigente, trocar quem contrata mal, essa turma toda aí, para ver como é que fica agora. Não dá para ser assim, né? Não dá para ser assim. O problema é que tem muito interesse contrariado. Quem vai lá para a porta de clube ameaçar jogador, meter dedo em riste em jogador, quem vai ameaçar dirigente, fazer confusão, é quem tem interesse contrariado. Só procurar saber quais são os interesses contrariados. Não é só por amor, não é só por torcer pelo clube. Porque sabe que a coisa funciona assim. Muitas vezes não é só trocar o treinador, é a conjuntura. O CEO, o Martins, veio até a público para falar, para tentar acalmar, tentar jogar um balde de água fria na situação. Eu não ouvi a fala dele por inteiro, ouvi trechos da fala dele, que os companheiros rodam aí, mas a ideia que passou é que ele tentou mesmo esclarecer alguns pontos de vista, mas não esclarece todos, principalmente os mais polêmicos, são aqueles que os conselheiros estão cobrando, alguns conselheiros, inclusive, estão cobrando na prestação de contas, pediram documentos, inclusive, para analisar, para checar. Tem muita gente magoada, tem muita gente com sentimento ferido, com orgulho ferido, com amor ferido. Então, isso tende que endurecer mesmo, que encrudescer, tende a uma situação, muitas vezes, de extremo. E isso não é legal. Isso não é legal. Da mesma forma que os jogadores não devem levar os problemas internos do clube para os microfones, como o Brits levou, ele não levou intencionalmente, ele levou ali no calor, na emoção mesmo também. É o sentimento do trabalhador que está ali dando suor, que quem realmente dá suor é quem corre dentro de campo. Esse dentro de campo, errando ou acertando, é quem dá suor, é quem defende a camisa do clube. Esse aí corre. Ele pode perder o jogo, mas ele corre. Ele correu para ganhar, perdeu, mas correu para ganhar. E muitas vezes aquele que está lá no ar-condicionado erra eternamente, o tempo todo. Que maravilha, né? Era a melhor gestão do mundo, era o melhor time do Brasil, do Nordeste. E depois a gente vai encontrar quantos erros, quantas falhas, quantos problemas. O que mais me preocupa e me chama a atenção nisso, Lacerda, preocupação não que não sou eu que vou pagar, nem tenho nada para receber do clube. Mas o que me chama a atenção é que no ano passado, numa entrevista aí do ex-presidente do Fortaleza e atual senador, o Girão, ele falou sobre a preocupação de uma dívida que iria pintar no Fortaleza. Prontamente, muita gente disse que era mentira, não é mentira, é a política, é não sei o quê, porque ele não gosta de fulano, de ciclano, da esposa do pai, tem uma rivalidade. E realmente aconteceu, né? Pois é. Ninguém sabe o montante, mas está aí. O cara dizendo que tem uma dívida enorme. Porque as coisas não eram colocadas como elas devem ser colocadas. Muita coisa escondida. O momento pode não ter sido oportuno, né? Porque o Fortaleza vivia uma crise na Série A, mas não deixou de ser verdade o que eles não falaram. Mas ele também não procurou a imprensa para falar. Ele prestava uma entrevista, lá pelas tantas, foi perguntado e ele respondeu. Como ex-presidente, como conselheiro, com certeza ele sabe do que acontece lá. Né? E ele respondeu. E ele realmente, nesse bolo todo, se tem alguém que deve estar mesmo com um sentimento, assim, talvez magoado e tudo mais, ele sim, porque ele colocou o dinheiro dele. Foi o dinheiro dele que ajudou a salvar o Fortaleza, sim. As pessoas precisam reconhecer isso. Ou você pega dinheiro do seu bolso. Você pega dinheiro do seu bolso. Vamos fazer aqui uma coisa proporcional. Nós estamos falando de 7 milhões de reais que o Eduardo Girão pegou do bolso dele e colocou lá. E disse, olha, vocês pagam quando puderem. Se não puderem pagar, não paguem, que esse clube é meu irmão. Não era assim que ele dizia? Eu vou dar um exemplo aqui, Lacerda. Eu vou colocar aqui eu e você. Estamos aqui juntos, trabalhando. Aí eu tenho uma pendência muito grande, certo?
não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo me concentrar. Aí você pergunta, quanto é a sua pendência? É tanto. Aí você é um cara folgado e diz, olha, eu vou arranjar aqui para você, você vai pagar, você vai resolver. Quando você puder, você me devolve. Pronto. Eu vou ser grato a você o resto da vida. Pois é. Eu Aí vou, o que acontece? vou aparecer, tem gente, não, emprestar para depois pegar de volta. Mas é claro, meu amigo, quem é que dá dinheiro, né? Empréstimo para empréstimo. E o que é que acontece depois? Aí você um dia pode pagar, passou um tempão, não pagou, aí um dia pode pagar. Aí você diz, rapaz, aquele dinheiro, eu digo, muito bem, quanto é o juro? Não é nada não, me dê só o principal. Aí você me dá. Aí lá para as tantas, por uma zanga qualquer, você diz assim, mas eu paguei o seu dinheiro, eu não lhe devo nada, eu paguei o seu dinheiro. Bocado comido, bocado esquecido. Vou dar um exemplo Você aqui. pagou o dinheiro, mas na hora que eu te dei o dinheiro, como é que você estava? Eu vou lhe dar um exemplo aqui do futebol brasileiro. O Palmeiras de hoje, que é um time que o pessoal diz que nada de dinheiro, patrocínio, tudo, mas lembre do Palmeiras de 2014. Né? 2012 foi rebaixado, 2014 quase era rebaixado quando o Paulo Nobre pegou o clube. O Paulo Nobre organizou, colocou dinheiro do bolso, o Palmeiras se reergueu, passou, voltou a ganhar títulos, depois o Paulo Nobre saiu e o Palmeiras ficou pagando. Até o último mínimo, centavo do que o rapaz colocou colocou lá no bolso. É o mínimo que deve fazer. E como outro negócio qualquer, se você cobrar o juro, um juro de mercado, não está fazendo nada demais. Tem nada de desonesto, nem nada demais. No entanto, a ingratidão é ingratidão, e o mundo é cheio de ingratos. Foi atrelado a uma venda do jogador, né? E não ficou acertado o valor do jogador, não. Ficou acertado que ele iria tirar só o que ele colocou. O restante que passou da negociação foi para o clube. Então, quando o jogador fosse vendido... Assim como essa ingratidão, outras ingratidões. Muita gente que está sendo colocada aí para fora, pessoas de muitos anos no clube, que não ganham lá esse dinheiro todo, que não ganhavam esse dinheiro todo, que não comprometiam o orçamento do clube. E aí entram outros ganhando até mais. Entende? Tudo bem, você tem todo o direito de mudar um organograma do clube, de mexer, de fazer acontecer. Tem as mudanças mesmo, tem a evolução. Muitas vezes o cara não está preparado para assumir aquela nova função. Tem tudo isso. Mas tem algumas coisas que de fato terminam criando essas fissuras. E o jogador que está lá dentro, vendo essa confusão toda, ele vai ficando meio que chateado e desconfiado. E com o pé atrás. Com o pé atrás. Ainda mais que ele sabe que quando ele perde, aí vem o bufete no pé do ouvido. Torcedor, falar desaforo para jogador, querer dar instrução a treinador, querer dizer a jogador como é que ele tem que jogar, que ele não está jogando com amor, que isso, que aquilo outro. Por favor, e tem dirigente que apoia isso. Tem dirigente que apoia isso. Não se façam de bestas, não, porque tem dirigente que apoia isso. Então, tem muita coisa errada. No caso do Brits, o que eu faria? Eu chamaria o Brits para conversar e diria, pô, Brits, você não deveria ter feito isso. Naturalmente que o Brits deve pedir desculpas. Vai dizer que foi no calor da emoção e tudo mais, e tal, né? E o que eu faria? Eu poderia aplicar uma multa nele. Ele conversou lá. E outra coisa, a cobrança dele também, muita gente colocou assim, como não foi nada fora do comum, não. Ele disse que a SAF também deveria chegar mais junto. Ele pediu para resolverem. Que ele pediu, na verdade, principalmente o cara que não fala a língua direito, porque ele não fala a língua direito, mesmo que mora aqui já há alguns anos, mas não fala. Então, muitas vezes não consegue falar do jeito que queria falar. Eu entendi ali, Lacerda, pode ter algum problema financeiro, que a gente sabe que tem, não é? Não sei se no atual elenco, mas eu entendi que ele queria a SAF mais próxima, não é? Não. Tipo como se estivesse afastada do time, não é? Não, o que ele quis dizer, Mário, era que não misturassem as coisas. Que ali é um time de futebol. Que um time de futebol funciona como um time de futebol. Como patota. Como tal. Funciona como tal. Você não pode misturar. Talvez não fosse o caso dele dizer que é contra a SAF, nem que não quer SAF lá. É que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, pô. Entendeu? A SAF não pode entrar em campo. A SAF não pode entrar em campo. E a SAF está entrando em campo. É isso que ele quis dizer. Esses problemas todos estão entrando em campo e perturbando a vida do jogador. Então, o que eu faria, e qualquer um de bom senso faria, era isso. É chamar o jogador e conversar, no máximo aplicar uma multa. E acabou. Não, aí já sai que vai demitir o jogador por justa causa. Alguém disse isso. Alguém disse isso. E aí não pode, tem que ter calma também. Né? Lembra que se queixaram
que as notícias no Fortaleza saíam de qualquer jeito, que tinha que sair dali da sala de imprensa. Alguém disse ao repórter do Povo para que ele publicasse. Tá? Então, essas coisas não podem ocorrer. A verdade, Mário, é que o Fortaleza vivia num castelo de areia. E as pessoas lá fazendo festa, sem nenhum receio que o castelo desmoronasse. E o castelo desmoronou. Esse castelo de areia desmoronou. Porque havia uma fantasia. Eu dizia aqui, muito mais holofotes fantasiosos do que a luz natural do sol e da lua. Ou as luzes naturais do sol e da lua. Havia muito mais holofotes. E agora as coisas voltaram para os devidos lugares. Muita vaidade. Tem algo ainda aí que eu estou meio assim, que eu não consigo entender, mas eu nem vou citar isso aí, porque é uma coisa que eu estou pensando, imaginando, vendo, observando e tentando entender. Né? Mas é uma coisa que está bem aos nossos olhos e que ninguém percebeu, ninguém se tocou. Quando eu falei aqui ano passado que Fortaleza estava no mercado buscando dinheiro, que havia por ali uma crise, você se lembra? Eu acho que um dia desse, até você estava sentado aí, disseram logo que era mentira. Cuidaram, porque aqui cuida logo de dizer que é mentira do cara. Não, esse cara é um mentiroso. Ele, aliás, desde que eu cheguei aqui, que eu fui cobrir o Fortaleza, que eu cobri um período lá de 5 anos, que jogam pedras em mim. Já me chamaram de espião, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro, que eu era aquilo. Por quê? Porque é quinta coluna, não sei o quê, é cabeça de vassoura. Porque minha maneira de trabalhar sempre foi essa, de dizer a verdade, o que eu via e o que eu sentia. Então, tem muita coisa errada e é preciso que corrijam as coisas erradas. De fato, como o Brits disse, o que ele quis dizer foi isso. Corrijam as coisas erradas, porque senão vai tudo para o brejo. E se for para o brejo, fica complicado. Receba. Vem aí o informe.